Bom, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês nesse 7º episódio, que encerra a nossa primeira temporada dos Entusiastas da Mudança. A minha ideia é que, depois de hoje, eu faça uma coleta de ideias de vocês, de expectativas para vocês para uma segunda temporada, que a gente possa organizá-la e, provavelmente, já agora em julho, a gente possa retomar outros temas sobre esse foco de gestão da mudança, com algo que possa agregar conteúdo para vocês, ferramentas. Olá, Lucas, tudo bom? Bom te ver por aqui. Ok, pessoal? Então, hoje vamos começar nosso 7º episódio. Tem umas coisas bem interessantes para a gente conversar hoje e ter um sorteio surpresa no final, para que vocês possam dar continuidade nos estudos de vocês sobre essas temáticas, tá? Então, vamos lá. Começar aqui, vou compartilhar o material com vocês. Amanhã eu disponibilizo. Vocês estão me ouvindo bem? Se puder colocar no chat aí se está ok, minha voz está boa, está dando para ouvir. Tranquilo. Tá ótimo. Tá ótimo, obrigado. Fiquem à vontade aí para interagir, tá, pessoal? Bom, nosso 7º episódio, Gestão Ágil da Estratégia com OKR. Esse é um episódio para mim muito especial, de um tema que eu já venho estudando há algum tempo. Eu sou muito oriundo da gestão da estratégia desde 2005, gosto muito dessa temática, fazendo consultoria em planejamento estratégico, trabalhando com esse assunto e ministrando aulas. E nos últimos anos, anteriormente aos OKRs, que a gente vai conversar hoje, eu tinha me dedicado muito ao Balance Scorecard, o BSC. Mas nos últimos 2 anos para cá, eu tenho visto que o OKR realmente é algo que está muito conectado com o mundo que nós estamos vivendo hoje. A gente vai conversar sobre isso hoje, tá? Com relação a certificações nessa temática de OKR, dessa minha curiosidade, vontade de estudar, eu tive a oportunidade de fazer 3 certificações nessa área de OKR, tá? Um deles é o OKR Coach, do Instituto Agile, que é um curso de 8 horas, no final você ganha essa certificação internacional. Fiz da CertProf, um outro curso, onde é uma certificação realmente internacional, essa aqui é brasileira, Instituto Agile. E agora, mais recente, eu fiz a certificação do OKR Master da TI Exames, que é uma prova de nível já mais intermediário, avançado, mas também brasileiro. Mas tudo para dizer para vocês um pouco da curiosidade sobre esse assunto, e eu gostar tanto e ficar muito contente com esse último episódio, encerrar com essa temática. Também tenho trabalhado esse assunto de OKRs, tanto na minha vida pessoal, nas minhas consultorias, nos meus clientes, tento praticar onde eu trabalho. Então, é um assunto muito interessante, que não adianta ter só a teoria, a gente tem que realmente praticar, e a principal prática é a gente tentar na nossa própria vida pessoal, a gente consegue fazer um domínio melhor, criar nossos OKRs pessoais, fazer um acompanhamento disso, fazer melhorias contínuas, tá? Nosso manifesto do entusiasta da mudança vocês já conhecem, tá? E aqui dicas de livros sobre OKRs. Os livros sobre OKRs, um livro muito clássico, ele saiu ano passado, esse livro do John Doerr, que foi o criador, dizem que ele é o criador da metodologia OKR, chama-se Avalia o que Importa. É um livro físico, ele não tem PDF, até no momento eu não consegui ver em PDF. Eu tive a oportunidade de ler esse livro, é muito bacana, ele conta muito detalhe, muitos exemplos práticos. Existem esses outros 3 e-books, na verdade são e-books, sobre OKRs também, que já está disponibilizado lá no episódio 7, que coloquei para vocês agora mais ou menos por volta das 18 horas. Então, esses 3 e-books também já está disponível para vocês, que fala também sobre a parte conceitual do OKR, com exemplos, explicando um pouquinho mais como é que funciona. Bom, então, eu queria falar para vocês que esse tema de OKRs, Gestão Estratégica Ágil, ele está crescendo em um ritmo acelerado. Isso é um exemplo aí de uma pesquisa que eu fiz agora recente, no Google Trends, pegando os últimos 5 anos, como estão os OKRs, tá? E aí, só ver aqui,
os OKRs, vocês observando aqui que ele vem crescendo, né, a consulta sobre esse assunto, a curiosidade nesse assunto, e vocês vão ver aí que está sendo bastante utilizado por grandes empresas no mundo, que são grandes exemplos de modelos de negócio. Tá? Bom, e aí continuando aqui, explicando para vocês a importância dessa temática, o que a gente vai conversar nesse episódio? Né? Vamos entender como funciona os OKRs, por que eu preciso aprender esse assunto, né? Porque a importância de entender um pouco mais sobre isso, e como se especializar em OKR. Né? Você tem uns exemplos aí de certificações, eu vou conversar com vocês aí de uma coisa bacana sobre especializar em OKR. Bom, continuando, quando a gente fala de OKR, pessoal, a gente entende que o mundo VUCA, também chamado de mundo VICA, né? Adaptado para o Brasil, onde ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo, todos vocês devem ter escutado muito esses termos, né? Ele é um mundo que hoje nós estamos, dizem, né, os especialistas, né, temos de várias palestras, que agora, nesse processo de pandemia, já pós-pandemia, né, que a gente espera que não tenha tantas ondas, né, a gente volte de novo com um cenário como a gente já teve, é onde o mundo VUCA mesmo, volátil, complexo, incerto e ambíguo, ele realmente está acontecendo. Né? Então, a gente falava desse tema, desses termos, mas que é uma coisa mais distante. A gente viu como hoje está complexo planejar metas e estratégias de médio e longo prazo. E aí eu achei bacana essa imagem, porque ele fala também um pouco de soluções para cada característica desse mundo VUCA, né? O VICA. Então, sobre a volatilidade, é muito bom e importante as organizações, até a gente mesmo, ter uma visão clara do que a gente quer para o nosso futuro, né? Para o nosso médio prazo, curto e médio prazo. Então, isso é muito interessante para tentar trabalhar melhor essa volatilidade. Com relação à incerteza, é muito importante a gente buscar soluções de entendimento, né? Ou seja, ter mais clareza em cima da complexidade e, principalmente, ser mais ágil, se adaptar mais rápido a essas mudanças que nós temos vivendo hoje no mundo. E esse mundo incerto, ele traz esses questionamentos para a gente, né? Alguns anos atrás, a gente percebia que era muito mais fácil fazer previsões, né? E hoje, né? Como é que a gente está hoje? Para amanhã, para onde vamos? Qual o próximo passo a seguir? Ou seja, o mundo está muito incerto e as metodologias de planejamento estratégico tradicionais, que planejam 3, 5, 10 anos, vão se tornando cada vez mais obsoletas nesse mundo tão incerto, nesse mundo novo que nós estamos vivendo hoje. E aí, o que é bom para a carreira, tá? A gente tem percebido que nesse mundo VUCA, né, tem se trabalhado até de forma mais antecessória. Ontem nós falávamos muito de métodos preditivos, PMBOK, trabalhar projetos preditivos, que foi muito tema do nosso episódio sobre Scrum, que a gente falou de preditivo e ágil, né? Hoje se fala muito, se discute muito sobre métodos ágeis, o Scrum, o Kanban. O Kanban foi tema do nosso segundo episódio, o Scrum foi do terceiro. Então, isso é o que se mais fala hoje. Participei agora recente, aí, o Lucas também está aí com a gente, participou do Congresso Brasileiro de Projetos, falando muito sobre metodologias ágeis. Enfim, né, isso está sendo muito falado hoje. E amanhã, né? Que nova metodologia, framework, método podemos estar utilizando para a gente estar mais sintonizado nesse mundo VUCA, nesse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo que nós estamos passando. O que a maioria das pessoas fazem nesse mundo VUCA? Tá? As organizações criam várias iniciativas e muitas vezes projetos sem vínculo com a estratégia. Os projetos são muito na necessidade de um diretor, de uma melhoria pontual, organizacional, mas não tem um vínculo claro e focado em estratégias. Muita preocupação a gente observa hoje nas organizações com a metodologia, com o framework. Né? O método que a gente vai usar tem que ser colocado na risca, enquanto, na verdade, o método é apenas o caminho. O método é apenas a forma que a gente vai buscar resultado. O grande foco deveria ser resultado. Tem organizações que focam muito em framework, o método acaba enrijecendo muito e dificultando esses resultados acontecerem. E aí as organizações também se perdem em meio a tanta mudança. Né? Hoje, nós, clientes, cada vez mais insatisfeitos com o serviço que nós temos nas organizações, estamos cada vez mais infiéis. A gente conversou muito sobre isso no
episódio 1 de Lean Thinking, né? Pensamento Lean. E aí, nós, né, pessoas, né, o que a gente tem passado nesse mundo VUCA? Tentamos aprender um pouco de tudo, né? Ou seja, eu gosto muito de estar estudando, vocês viram aí que eu fiz algumas certificações, formações, mas isso é mais para eu estar tentando aplicar, né, experimentando coisas novas, mas isso diferencia as pessoas, o que se diferencia mesmo são os resultados. Então, a gente acaba que aprende um pouco de tudo e não consegue entregar um resultado específico, né? Se sentem desatualizados muito rápido, né? A gente tem essa sensação que o que a gente aprendeu já não serve mais, ou seja, o conceito de lifelong learning, né? Aprendizado para toda a vida. Isso muitas vezes nos deixa ansiosos, inquietos. E a gente acaba também com as organizações, a gente se perde meio a tanta coisa para fazer e aprender, não é verdade? E aí, ou seja, resumindo, os problemas gerados do mundo VUCA. Nós temos excesso de iniciativas, falta de foco e falta de alinhamento sobre o que é que a gente realmente quer fazer, né? Ou seja, se essas iniciativas atirar para todo lado, falta de foco, a gente realmente não tem uma visão, não tem algo que a gente quer perseguir, e a falta de alinhamento que muitas vezes a gente não combina com os russos, né? Como a gente comenta também, com as pessoas, com as equipes, com os nossos familiares, os nossos objetivos, a nossa visão, o nosso foco, tá? Então, isso são problemas gerados no mundo VUCA, que tem acontecido constantemente, tanto nas empresas como com as pessoas, tá? E aí, a resposta para tentar trabalhar esses problemas do mundo VUCA são os OKRs, ou também chamado de OKRs, tá? E aí, os OKRs, antes de explicar um pouco como funciona os OKRs, é importante a gente se contextualizar de algumas coisas, tá? Uma delas é, hoje, muitos profissionais no mercado estão mais preocupados em usar métodos ágeis para aumentar a eficiência da equipe. A gente tem observado muito isso, usar muito método ágil, aumentar a eficiência. E aí, quem sou eu para dizer que os métodos ágeis não são bons? Na verdade, eu gosto bastante. Né? Foi tema do episódio 2 e 3, né? Kanban e Scrum. E eles são ótimos para aumentar a eficiência e a velocidade das entregas. É o livro lá do Scrum, né? A arte de fazer o dobro, né, pela metade do tempo, ou seja, a gente entrega com mais eficiência. Mas tem um questionamento que muitas vezes a gente não faz. É justamente isso. Mas não somos capazes de dizer a direção para onde ir. Ou seja, não adianta de ser veloz, eficiente em algo que não deveria existir, não deveria acontecer. Ou seja, a gente esquece de ter um foco estratégico, de ter um alinhamento, de ter uma visão, né, de ter essas questões que a gente falou nos problemas do mundo VUCA. E essa frase de Peter Drucker, sempre eu uso nas minhas aulas, eu acho super interessante. Não há nada mais inútil do que fazer com eficiência algo que não deveria existir. Ou seja, não adianta a gente fazer eficiente algo que não deveria existir. Não adianta a gente fazer um relatório, como eu já até comentei, no Power BI, aquela coisa linda, entrega para o cliente não olha, não entende, não valoriza. Ou seja, fizemos algo excelente, mas que não deveria existir, ou seja, não teve um diálogo do que realmente se esperaria, tá? Então, estou comentando isso para a gente realmente focar no que importa, que é justamente o tema do livro de OKR, do precursor da metodologia do criador, que é o John Doerr. Eu queria comentar com vocês por que o OKR é a minha grande aposta, tá? Por que eu estou apostando todas as minhas fichas nessa temática? De todos os 7 episódios, né, hoje é o 7º, é esse o que eu mais gosto de falar, que eu estou trabalhando com ele, aplicando, errando, aprendendo. E por que eu acho que é uma grande aposta, né, essa temática? OKRs nas mídias, né? O que está acontecendo nas mídias, né? Um exemplo aí no site da Folha de São Paulo, né? Comenta que medir desempenho motiva o funcionário e traz economia à empresa. Ele comenta aí do exemplo do DOTS, né? Todo mundo conhece o DOTS, que é aquelas pontuações, né? Que pede o nosso CPF. Ele comenta aqui com a gente, né? Que o DOTS adotou uma ferramenta de mensuração chamada OKR, cujo objetivo é detectar o quanto a performance afeta em cada negócio. Então, uma grande empresa no nosso contexto brasileiro está adotando essa metodologia de OKR. Por que implementar o OKR como modelo de gestão? E aí ele tem esse Startse, né, um site bem interessante sobre startups, muito conceituado no corporativo, né? Ele diz que, quando bem aplicada,
né, o OKR, essa ferramenta de gestão garante à organização mais foco para executar o que é mais importante e favorece o alinhamento estratégico do negócio. Então, tem uma matéria falando sobre isso. No site da Terra, né, tem essa grande chamada, OKR, o segredo das empresas que mais crescem no mundo. Ou seja, é algo também que me chama a atenção, a metodologia através desse posicionamento. A Nextel, não sei se vocês sabiam, né, empresa brasileira, implementa o OKR, isso aqui em 2018, e aí a operadora se inspira em um case dentro da própria companhia, a área digital. Tem acontecido muito as áreas de inovação, de transformação digital nas grandes empresas, trabalharam o OKR do seu departamento, do seu time, e aí depois começa a dar grandes resultados, que alinha com a estratégia, as estratégias do setor, das equipes, e aí acaba que é contaminado de forma positiva, polinizado para toda a empresa. Tá? É um case bem interessante da Nextel. O Banco Itaú também utiliza. Né? Na Exame, né, também foi comentado aí da metodologia de gestão contínua, o OKR, onde os pilares do OKR são direcionados para a gestão contínua, ágil e de alta performance na empresa ou organização como um todo, com foco nos resultados e não nas tarefas. Né? A gente foca muito nas atividades, nas tarefas, na eficiência, enquanto na verdade tem que focar no resultado. E aí tem duas matérias bacanas aí que eu coletei para mostrar para vocês, né? Da Harvard Business Review, de 2016, 7 de julho, tá? Essa matéria foi feita pelo Leonardo Camacho, né? O artigo chamado Metodologia Ágil e Holocracia, os segredos da conta azul. Uma grande empresa também que adotou um modelo de negócio que ele diz evangelizado no Vale do Silício. Ou seja, o Vale do Silício foi onde as grandes startups começou na Google, né, de forma mais efetiva, os OKRs, e aí todas as empresas do Vale do Silício, todas as grandes startups utilizam, por isso que ele fala que é um modelo de negócio evangelizado no Vale do Silício. Harvard Business Review também, já numa matéria agora de vários anos depois, né, 4 anos depois, quase, né, 6 de março, um pouco antes do estourar o Covid aqui no Brasil, nesse artigo Transformação Cultural e Aprendizado Estratégico de uma Fintech de crescimento, ele comenta aí que a clareza de expectativa foi refinada ao longo do tempo e ganhou muito impulso com o avanço do aprendizado estratégico, que é essencialmente coletivo e paralelo com a prática de OKRs. Então, uma outra matéria para chamar a atenção para vocês como o OKR está nas mídias, está nas revistas, está nos grandes modelos de gestão. E Bill Gates, né, todo mundo conhece, ele utiliza o OKR dentro da Microsoft, tá? E também no seu próprio instituto que ele tem, né, de filantropia, os OKRs, é muito citados o case do Bill Gates naquele livro Avalie o que importa, de OKR. E aí, imagina só, pessoal, vocês serem reconhecidos como profissionais diferenciados que implantou OKRs e fez a empresa crescer de forma exponencial na direção certa. Imagine de ser reconhecido por isso, para a gente poder trazer esse tema, aplicar no nosso setor, na área, quem sabe na empresa como um todo, e contribuir para que as organizações de teatro cresçam de forma exponencial, obviamente na direção certa. Isso tudo, pessoal, que eu estou conversando com vocês, o OKR, não é só uma oportunidade de carreira, tá? Aprender a implementar o OKR na sua equipe ou até mesmo nos nossos projetos pessoais, como eu comentei no vídeo, para quem pode ter tido a oportunidade de ter visto. Ou seja, te aplicar OKR nos nossos projetos pessoais, na nossa vida pessoal, as nossas metas pessoais, podem nos alavancar em direção aos nossos objetivos, podem realmente contribuir para a efetividade no alcance dos nossos objetivos. Eu pergunto para vocês, o que a gente vai fazer a respeito do que a gente está conversando aqui sobre o OKR? A gente pode fazer duas coisas, né? Duas iniciativas. Entender como funciona, né? Já que por que isso funciona nas maiores empresas do mundo, nas organizações exponenciais, como eu comentei no vídeo que eu passei hoje de manhã, o modelo de gestão estratégica das grandes organizações exponenciais é o modelo de gestão dos OKRs. Então, a gente tem como iniciativa, acima de tudo que eu conversei com vocês, entender como funciona e se especializar, se aprofundar.
Tá? Então, a gente pode estar indo nesses dois caminhos. Entender como funciona. Né? O que é o OKR? Né? O OKRs, né? O O é Objectives, Key Results, é o KR. Tá? O objetivo é onde queremos chegar. Aquela frasezinha da estratégia, que é uma frase qualitativa e inspiracional, que faz as pessoas, quando leiam, quando criam, se engajarem com aquele propósito, aquele objetivo estratégico, se engajarem com o propósito organizacional versus alinhado ao seu objetivo pessoal. Então, os objetivos, a sugestão é que eles sejam inspiracionais e qualitativos. E os Key Results, os KRs, eles são as métricas, né? Como saberemos se chegamos lá? Então, esse exemplo aqui do cume, né, é muito citado por vários especialistas nesse tema. Ele diz o seguinte: o cume aqui da montanha, né, como se a gente fosse um alpinista, que é o nosso objetivo, que é aqui no alto, chegar no alto, ele tem vários caminhos, vários passos, né? Ou seja, o objetivo é o final do cume, na montanha, e esses passos são os key results, são os resultados chaves, que podem ser métricas, medidas, KPIs, tá? Para que a gente possa verificar se realmente estamos atingindo esse objetivo. Olha só as empresas que utilizam OKRs, né? Eu já citei algumas delas, né? Mas está no nosso dia a dia, né? Samsung, Netflix, o LinkedIn, acho que todos vocês têm. O Google, dizem que é o grande sucesso do Google foi a implantação dos OKRs pelo John Doerr, que aprendeu com Andy Grove da Intel, né? Que ele foi executivo de lá, ele implantou na Google, e a Google partiu de 60 mil colaboradores para mais de 30 mil hoje no mundo. Né? Dizem que o segredo da Google foi aplicar os OKRs. Tem também o Yahoo, a Deloitte, né, para os meus alunos aqui de auditoria e contadoria, uma das Big Four, né? Tem o Salesforce, que é o CRM, o Dropbox, Facebook, o Adobe, o Twitter, tá? O Spotify, enfim, várias dessas empresas que nós conhecemos, a Amazon, né, que é uma empresa hoje que vale mais de 1 trilhão, GoPro, enfim. São alguns exemplos de startups exponenciais de grandes empresas no mundo que utilizam. Tá? Você pode perguntar, Rafael, mas isso é coisa para uma empresa muito grande, para startup. Como eu falei no vídeo, né, pode ser usado para MPS. Né? Eu estou fazendo consultoria em 3 empresas que eu já estou fazendo planejamento estratégico com base nos OKRs. E é muito de experimentação, de alinhamento. Não tem lá os problemas do mundo VUCA, né? Alinhamento, foco, experimentação, fazer um planejamento mais curto. O mundo está tão incerto para eu planejar 3, 5, 10 anos. Então, eu estou usando nas consultorias, estou errando, estou aprendendo, estou usando na minha vida pessoal e pode ser usado para pequena empresa, médio, grande, essas startups pequenas como as exponenciais como essas, tá? Um modelo de escrita, né? Como é que escreve esse objetivo estratégico, esse OKR, né? O Andy Grove, ele tem uma formulazinha que ele sugere uma escrita de OKR. Ele diz o seguinte: vamos, e aí o objetivo é a frasezinha, né? Como se fosse, como eu comentei, né? A frase inspiracional, qualitativa, e saberemos se formos bem-sucedidos, se conseguirmos resultado-chave 1, 2 e 3, né? Sugere-se que ter entre 1 a, no máximo, 5 resultados chaves, como se fossem métricas para a gente acompanhar esse caminhozinho da montanha, tá? Eu tenho trabalhado na média entre 2 a 3 key results para cada objetivo, para verificar como é que está esse caminho. Vamos entender aqui um pouquinho um exemplo de OKRs, né, na prática, tá? Um exemplo de uma empresa. O objetivo da empresa lá, o OKR dela, que é o O, seria crescer participação no mercado brasileiro. Tá? Isso seria a estratégia, o O. Obviamente, pessoal, que para criar esses OKRs é importante fazer uma análise de SWOT, entender bem os cenários, tá? Ter missão, visão e valores constituídos. Os OKRs vão nos ajudar a fazer essa visão acontecer e a missão da organização. E aí, os KRs, né, que são os Key Results, tá? Então, o primeiro aqui do crescer participação no mercado brasileiro. Gerar 2 milhões de vendas globais. O Key Result 2, aumentar o market share, que é a participação de mercado, de 20% para 40%. Observe que os Key Results são resultados chaves para saber se eu cresci ou não essa participação de mercado. E tem um KR3 que chama reduzir o número de devoluções de produtos de 10 para 5. Então, ele chama de KR, KR
contrabalanceando os outros dois que são muito de crescimento. Não adianta eu crescer participação no mercado e aumentar o número de devoluções ao perder clientes em satisfação. Então, uma boa prática e OKRs, né, que sejam voltados para crescimento, é eu colocar essas medidas, esses KPIs, e colocar algum KR para fazer um contrabalanceamento, uma visão mais qualitativa, né, uma visão contrabalanceada disso. Tá bom? Isso é um exemplo. Na nossa vida pessoal, vamos supor que você, durante essa nossa conversa aqui, pensou, poxa, por que não ter um objetivo de me tornar especialista em OKR? Esse é um dos meus objetivos que eu já estou compartilhando um pouco essa experiência com vocês, tanto de empresa como na vida pessoal. Então, vamos supor que esse seja um objetivo pessoal de vocês. Eu quero me tornar especialista em OKR. E aí eu poderia ter um primeiro Key Result 1, fazer um curso avançado de OKR e obter uma certificação internacional no assunto, né? Como eu comentei, eu consegui obter 3 certificações internacionais nesse assunto, uma delas realmente é internacional, porque não são brasileiras. Praticar todo o processo em projetos pessoais por no mínimo 3 meses, ou seja, não só se especializar e conhecer, mas praticar. Isso aqui é o grande segredo, né, do OKR. É interessante a gente conhecer a teoria, mas na prática a gente vai aprendendo, errando e vai aprimorando sobre esse entendimento. Eu já aprendi e errei várias vezes nessa jornada dos últimos 2 anos sobre esse assunto. E o KR3, liderar e acompanhar a implantação de OKRs em no mínimo 2 equipes. Nesse eu trabalho com equipes, eu posso estar criando um OKR para cada equipe e aí acompanhando, explicando para eles o que é OKR para o time, eles entenderem e contribuírem com esses resultados, tá? Então, isso aí seria um exemplo de usar o OKR na nossa vida pessoal, no caso, se tornar especialista, tá? E aí existe uma coisa bem interessante do OKR, que difere das outras metodologias. A questão é o alinhamento dos OKRs, né? Então, vocês observam aqui que tem setinhas de cima para baixo e setinhas da esquerda para a direita, ou seja, os OKRs, eles começam lá com os OKRs estratégicos, também chamados de cadência dos OKRs, e aí a sugestão é que sejam poucos, no máximo 5. Eu tenho trabalhado entre 3 a 4 no máximo, ou seja, poucos objetivos estratégicos, poucos OKRs para dar foco, clareza e alinhamento. E aí desses OKRs estratégicos, depois a gente desdobra ele alinha ele para nível de departamento, ou também, no caso, para nível de time, e se for possível, com mais maturidade, descer até no nível de indivíduo. E aí esse alinhamento seria vertical, tá? Mas eu posso ter um OKR, por exemplo, voltado para cliente, onde eu preciso de 2 times trabalhando juntos para esse OKR acontecer. Aí é onde entra também essa visão horizontal de alinhamento entre OKR. O mais interessante dos OKRs é que eles não são cascateados, como no BSC e outras metodologias, como, por exemplo, a gestão por diretrizes do GPD, que é do Falcone. Essa metodologia, ela fala muito dessa questão. Uma boa prática seria KR na data limite, o Bruno está perguntando, né? Bruno, aproveitar que você está perguntando sobre isso. Não é uma boa prática usar prazo dentro de limites, tá? Dentro de KRs. Depende muito do OKR que você está desenvolvendo. O ideal é que ele não seja binário, ou sim ou não. O ideal é que ele fosse através de métricas. Mas se você não conseguir, pode também estar adotando um prazo para concluir como se fosse uma grande entrega, um grande resultado. Que para isso eu preciso de um plano de ação mais detalhado, tá? Então, eu tenho um objetivo, que é qualitativo, inspiracional. Eu tenho os Key Results, que são os indicadores e resultados chaves. E eu tenho ainda as iniciativas, que podem ser, né, Bruno, os projetos, os planos de ação. Tá? Eu posso ter uma grande entrega aqui, pode ter um prazo, e essa entrega tem um plano de ação para desenvolver ela, e aí, no final, vamos fazendo uma medição como é que está esse KR, se está sendo concluído ou não. Tá? Espero ter respondido a tua pergunta, mas eu fico depois à disposição para falar um pouco mais. E outra coisa bacana nos OKRs, pessoal, é principalmente que os times, eles olham para os OKRs estratégicos e eles é que sugerem que objetivo o time vai ter, ou seja, como ele pode se alinhar com os OKRs estratégicos, tá? Então, isso é muito interessante, porque ele deixa... Lucas, já te respondo, só para fechar esse raciocínio, tá?
Quando o OKR, quando você tem essa visão cascateada, né, descendo top-down, muitas vezes o time recebe as metas sem nem discutir, sem nem conversar com quem definiu. Então, o OKR ele parte desse premissa que muitas vezes 60% dos OKR dos times são criados e feitos pelo próprio time. Aí ele é alinhado com sua gerência, com sua diretoria, ou seja, existe esse envolvimento, essa gestão de mudança dos times para atingir esses OKR estratégicos. Esse é um grande diferencial da metodologia, ele fala bastante dessa possibilidade, tá? Deixa eu ver aqui de novo aqui o que nos colocar. Acho que foi o Lucas que perguntou aqui. Eu entendo o objetivo como tendo um prazo, por exemplo, 3, 6 meses, 1 ano. Lucas, você falou uma coisa bem interessante, tá? Nessa metodologia, geralmente se sugere ter objetivos no máximo de 1 ano, ou seja, eu ter lá OKRs estratégicos anuais, e eu ter OKRs de departamento e de time trimestrais, né? É um exemplo de cadência. Não existe, não é uma regra fechada, pode ser 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, se eu tenho um objetivo anual, como eu posso trabalhar esse objetivo e desdobrar ele, quebrar ele por períodos, para que a cada período eu vá fazendo um PDCA rodando desse trabalho e vou fazendo melhorias para quando chegar no final do ano eu poder entregar. Então, essa cadência que se chama dos prazos, ela não existe uma regra formal, mas se sugere ser a cada 3 meses fazer ciclos de OKR por trimestres, por exemplo. Eu tenho trabalhado assim por trimestre. Pego o anual e quebra por trimestres. Os departamentos, unidades de negócios, setores. Tá? Bom, continuando aqui um pouco sobre esse assunto é muito interessante, tem muita coisa para falar só desse tópico aí. Principais benefícios de OKR: foco e comprometimento com prioridades. Isso ajuda muito. Hoje eu tenho visto muitos balance scorecard, mapas estratégicos, planejamento estratégico, até nosso mesmo pessoal, que tem tanto objetivo estratégico que a gente olha assim, poxa, como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? Então ele dá logo foco e comprometimento. Só vou focar em 3 ou no máximo 4 objetivos OKRs estratégicos. Você sugere no máximo 5, tá? Eu falei, eu trabalho entre 3 e 4. Responsabilidade e acompanhamento de resultados. Os OKRs, o ideal é que ele tenha um acompanhamento, né, um monitoramento semanal de como é que está o andamento dele, ou quinzenal. Isso aí também é definido pela empresa, mas gera muito a responsabilidade dos times, porque geralmente esses OKRs eles são inspiracionais, eles são desafios, né? Como nós, seres humanos, gostamos de desafios, né? Nos motiva. E dizem também que não isso é uma polêmica que tem nesse tema, não deve ser atrelada à remuneração. Né? Ou seja, quando eu tenho um OKR atrelado à remuneração variável, um bônus, nós temos a tendência de querer baixar metas, régua da meta, para a gente poder atingir o bônus. E os OKRs sugerem não estar atrelado à remuneração para evitar isso. Ou seja, posso ter OKRs com mais desafio, que se eu não atingir, só atingir 70% dele, é como se fosse o 100%, porque foi algo muito desafiador. Então, isso é algo que se fala bastante também nessa metodologia. E é justamente isso, sem medo de sonhar grande. Tá? Ou seja, tem um conceito de moonshot e offshot. Moonshots são OKRs muito desafiadores e os offshots são OKRs são difíceis, porém execuíveis, né? Porém mensuráveis e atingíveis. Então, no início de uma implantação de OKR, não é interessante usar moonshots, porque gera um desafio muito grande e muitas vezes as pessoas podem se frustrar e não atingir. Mas com o nível de maturidade que a organização vai adotando, aprendendo, errando, ela pode começar a balancear seus OKRs em OKRs moonshots extremamente desafiadores, algo inédito e muito inovador, e também offshots, que são metas difíceis, porém atingíveis. Tá? E outra coisa, deixe as organizações e os times muito alinhados e conectados. As pessoas estão trabalhando, quando você olha lá para as suas prioridades do seu dia, você olha e diz, poxa, o que é que eu estou fazendo no meu dia a dia de trabalho que está contribuindo para o OKR do meu time, do meu departamento e o OKR estratégico? Ou seja, ajuda até a gente fazer o melhor gerenciamento do nosso tempo e do nosso foco e prioridade dentro do que a gente faz no dia a dia. Tá? E sobre times alinhados e conectados, eu gosto bastante, tenho estudado muito também
estou me aprofundando, sou um curioso e tenho feito algumas formações sobre o Management 3.0, tá? Fala muito de trabalhar times, né? Nesse time no mundo VUCA, né? E aí, só por curiosidade, para quem não conhece, o Management 3.0, ele trabalha com esses olhinhos aí, né? Que é o grande logo, né, da metodologia. Ele diz o seguinte: precisa energizar as pessoas, trabalha com algumas estruturas, empoderar times, alinhar restrições, desenvolver competências, fortalecer a estrutura, melhorar tudo. Ou seja, ele dá muitas dicas, né? Ele tem ferramentas, tem jogos, para que a gente possa trabalhar os times para que a felicidade no trabalho não seja uma utopia, não seja abraçar árvores. Faz com que as pessoas, todo dia, quando vão trabalhar, gostem do que fazem, se sentem úteis, se sentem desafiados, se sentem motivados e engajados. Então, o Manage 3.0 ele é uma grande metodologia que fortalece muito esse benefício do OKR, que é times alinhados e conectados. Uma pergunta muito comum dentro dessa questão toda entre, Rafael, mas OKR não é igual KPI? Né? Eu tenho escutado muito dos meus alunos e alguns colegas também na área de gestão estratégica, projetos e processos. Né? Eu trouxe aqui um exemplo bem simples para falar um pouco dessa diferença. A gente precisa muito entender aonde você quer ir, né? Que seria a visão, né? A grande estratégia das organizações. E os OKRs, na verdade, são um caminho, né? O saber se eu estou realmente indo nesse caminho certo, né? Por isso que eu botei a imagem do Waze. Antigamente a gente traçava uma meta que a visão é aqui, eu estou aqui, certo? E aí o que eu fazia? Uma linha reta. Hoje não, hoje a linha está assim, ó, né? Como se fosse o Waze, mudando rota, mudando engarrafamento, para eu conseguir atingir essa visão. Então, o OKR é uma ferramenta muito bacana, porque ela trabalha muito esse aprendizado com esse ambiente VUCA, para que a gente possa estar corrigindo essa rota e consiga ter mais chance de êxito para atingir a visão organizacional, a grande estratégia. Tá? Os KPIs, né, ele é muito comum e muito utilizado para acompanhar a operação, o dia a dia dos processos, o dia a dia da empresa. Vocês viram que os OKRs, né, os Key Results, eles podem ter indicador, podem ter métricas, podem ter KPIs dentro dele. Tá? Então, isso também é uma prática muito comum. Então, só preciso entender um pouquinho essa diferença entre eles. Tá? Mas o OKR é muito mais completo do que o KPI. E OKRs e BSC, né, o Balance Scorecard, acho que muitos de vocês já ouviram falar, ou já estudaram, eu trabalho na empresa que tem ele. Tá? O Balance Scorecard, pessoal, ele tem algumas diferenças bem fortes aí entre OKR e BSC, tá? Uma visão mais geral. Obviamente que pode ser que vocês não concordem com uma dessas diferenças. Depende muito de como se utiliza o BSC na organização. Então, com relação ao desdobramento, né? O BSC é muito comum de ser top-down, de cima para baixo. E os OKRs, obrigatoriamente, tem que ser tanto de cima para baixo, como de baixo para cima, para gerar esse alinhamento entre os departamentos, entre si, o próprio time ou a equipe, com os OKRs estratégicos. Então, o desdobramento ele vem de cima para baixo e de baixo para cima. No BSC é muito comum, como também no gerenciamento por diretrizes, né, o GPD, o Falcone, é muito top-down. Tá? Frequência. Os OKRs geralmente são anuais, eu tenho OKRs estratégicos anuais, e é muito comum quebrar esses OKRs estratégicos por trimestre, por times, que eles possam ir como se estivesse subir na montanha para entregar o objetivo no final do ano. Tá? O BSC, geralmente, os objetivos estratégicos são anuais. Tem BSCs que são de 5 anos, 3 anos, temos até com mais tempo. Tá? OKR, com relação a foco, ele ajuda muito no alinhamento e comunicação. Né? As pessoas sabem, se você perguntar quais são os objetivos estratégicos da organização que tiver OKR, os times sabem que são 3, 4 no máximo. E sabe qual é o do seu time, contribuindo com qual OKR estratégico ou mais de um. No BSC, ou seja, eu tenho uma visibilidade de 360 graus. Os OKRs têm que ser públicos, todo mundo tem que saber o OKR de todo mundo. Tem o OKR do meu time, que eu tenho que ajudar o outro time a entregar o OKR dele. Então, é obrigatório ser transparente e ter essa visibilidade de 360 graus. O BSC, costumeiramente, ele é mais um foco organizacional, né, por departamentos, bem por silos, né? E muitas vezes ele trabalha alguns detalhamentos. E muito 90 graus, tá? Então, essas são grandes diferenças entre OKRs e BSC.
Eu trabalhei nos últimos 4, 5 anos, quando eu trabalhava na Unimed Fortaleza, com Balance Scorecard. E dos 2 últimos anos para cá, eu já vi que eu tive que desaprender um pouco do BSC para aprender o OKR. E eu estou vendo como uma grande aposta essa metodologia, tá? Eu pergunto para vocês gostariam de se aprofundar ainda mais e realmente se especializar nesse assunto? Eu fiz essa pergunta para mim há 2 anos atrás e eu tenho vindo uma jornada de aprendizado e curiosidade que tem me deixado muito feliz e me dando bons resultados. O trabalho de ter feito esses episódios, a série, também foi um OKR. Tem um OKR voltado para esse trabalho que a gente está fazendo, tá? Eu gostaria de falar para vocês, né, que tenho o prazer de anunciar o nosso curso Especialista em OKR. É um curso que eu vou apresentar para vocês, que eu criei uma oferta exclusiva para o nosso grupo de entusiastas da mudança, em cima de muita base de conhecimento teórico e prático que eu venho trabalhando sobre esse tema, né, de todos os professores, formações, cursos, livros que eu tive a oportunidade de aprender e praticar. Esse curso ele é toda essa coletânea, toda essa experiência, tá? E aí ele foi planejado para vocês que tiverem interesse a trabalhar na seguinte jornada: entender como funcionam os OKRs, dominar como funciona toda essa dinâmica, saber como aplicar de forma prática nas empresas. Então, esse curso tem esse guia nessa nossa jornada e também fazer com que vocês adquiram experiência. Vocês são convidados a trabalhar cases, práticas em equipe, em grupo, e principalmente tentar, pelo menos, aplicar logo na nossa vida pessoal. Como é que é esse curso executivo especialista em OKR, né, que eu estou apresentando aqui para vocês em primeira mão? Ele vai ser virtual, ao vivo, interativo, com exercícios dinâmicos em equipe. A gente vai usar o Zoom. Eu comprei uma licença do Zoom para trabalhar em equipes, né? Dá para trabalhar até 500 pessoas se quiser, mas obviamente que esse não é o foco. Trabalhar num grupo, que a gente possa separar em salas virtuais, e aí o time poder aprender de forma interativa entre si, através de exercícios, cases. As datas desse curso, né, que eu estou apresentando para vocês, está previsto para o dia 22, que é uma segunda-feira, 23, 24 e 25 desse mês de junho, ou seja, a última semana de junho, no horário de 7 a 9h30. Carga horário de 12 horas aula, tá? No final, nós vamos ter um certificado de conclusão da Rafael Vilela Treinamentos e Consultoria, para quem quiser participar, tá? Eu tenho feito muitos cursos antes de lançar esse formato virtual, ao vivo. Eu tenho tido muito aprendizado de coisas boas, ruins. Eu tenho visto que esse horário de 7 às 9h30, esse é um horário que não é muito cansativo, se dá um intervalo, é um horário que passa muito rápido, tem muito aprendizado e fica bacana, tá? Veja o que você aprenderá em cada módulo, né? Esse curso ele tem alguns módulos, né? O primeiro módulo de fundamento, que é o OKR, que explica toda a parte histórica, o contexto do OKR, como é que ele surgiu, quem foi criado, quem é o pai do OKR, quem desenvolveu. Fala como escrever bons objetivos, boas práticas, como escrever bons key results. A gente bota muitos exemplos, faz um trabalho muito forte em fundamentos de OKR, faz a conexão entre projetos, key results e objetivos, né, plano de ação. Depois eles falam do módulo de alinhando os OKRs, ele faz todo esse trabalho dos OKRs estratégicos, como é que a gente desdobra ele, como é que a gente alinha ele para toda a organização, de forma vertical, de forma horizontal, quais são as boas práticas, quais são os cuidados. Executando e acompanhando os OKRs, né, o que é fundamental entender como é a dinâmica de acompanhamento de execução é totalmente diferente dos métodos que a gente conhece de gestão estratégica. Muito bacana, bem interessante esse módulo. O quarto módulo, OKRs avançados, né? Ou seja, em base em tudo que eu estudei, me aprofundei em alguns cursos, tem muita coisa bacana de OKR que eu posso conversar com vocês nesse módulo 4. Por exemplo, OKR junto com métodos ágeis, como é que eles interagem, né? Com Scrum, com Kanban, com Scrum Master, com Product Owner, como é que a gente faz esse trabalho, OKRs no RH, enfim, a gente tem todo esse aprofundamento nesse módulo 4 aí, que seria o OKR avançado, tá? E aí quem fizer o curso vai ganhar uns presentes, né? E aí eu estou sugerindo 3 presentes, 3 bônus, né? Se for fazer o curso, vai ter coisas bacanas, né? Fiquei contente aqui que já tem gente que está interessado, muito contente. Vou te dar alguns presentes, né? Quem fizer esse curso, o que é que vai ter de bônus, né?
vai ter, vou passar aqui para vocês, tá? Vai ter um módulo extra de OKR com Manage 3.0, né? Eu fiz uma formação de 10 horas aulas no Manage 3.0, vi que é uma metodologia que dá para integrar de forma fantástica com o OKR, com esse trabalho de times, de alinhamento, de motivação, engajamento. Então, a gente vai ter uma aula, a última aula vai ser só sobre OKRs com Manage 3.0. Então, isso é um bônus. Se fôssemos pagar 4 horas aulas, né, do Manage 3.0, estaria pagando no mercado uma base de uns R$198, tá? Uma média de preços aí, trazendo para valor de hora, tá? Mas isso vai ser um presente grátis para quem for fazer o curso. O segundo bônus, né, bônus 2, material teórico exclusivo de OKR da CertProf, né? Que é a única certificação realmente internacional, uma certificação americana. Então, ele tem lá um guia, lá um e-book muito aprofundado, muito detalhado. E todo esse curso de especialista em OKR, ele te habilita a você depois comprar lá o exame, a certificação da CertProf, né? Na verdade, não está incluso no curso, mas você fica habilitado para poder comprar, né, esse exame, que é em dólar, e fazer essa certificação e também ter uma certificação internacional em OKR. Então, o curso ele é todo preparatório também dessa certificação, esse material teórico exclusivo. Se eu fosse tangibilizar ele, seria na base de uns R$104, também vai ser um presente grátis, tá? E vou montar também como bônus 3, né, o terceiro presente, um simulado de perguntas no Classroom, né? Não sei se vocês conhecem essa ferramenta do Google, Classroom, para certificação OKR-CP. Então, tem lá um guia lá como se fosse um simulado da prova, onde você vai marcar, vai ter respostas comentadas, vai ser bem interativo. Então, isso aí, em vez de ser você estar lá marcando a sua resposta, depois vendo o gabarito, você vai fazer e vai ter um resultado geral. Então, esse simulado também, eu já comecei a criar, vai estar pronto antes da semana do curso. Se eu fosse tangibilizar esse trabalho que eu estou fazendo, seria na base dos R$77,80. Também vai ser um presente para quem tiver interesse nesse curso, tá? Quanto vai ser o investimento nesse curso executivo especialista em OKR? Se for resumir tudo que você vai levar hoje, né, que a gente está conversando sobre essa oferta, um curso de especialista em OKR, a média de mercado está nessa base aí de R$487. Podem pesquisar depois se vocês tiverem interesse, o custo está mais ou menos nessa média. Se fôssemos pagar, né, cada bônus desse, né, o bônus do OKR Manage 3.0, o material teórico exclusivo da CertProf, esse simulado, né, que está tudo nesse pacote todo, a intenção é criar um grupo de WhatsApp de especialistas em OKR, onde vai ter muito network, troca de materiais, ou seja, isso daí não dá nem para mensurar, é imensurável. Se fosse somar tudo isso, daria o curso R$860,80, tá? Mas vamos entender aqui uma coisa, né? Isso seria tudo se os bônus fossem cobrados, né? Mas aí, na verdade, o seu investimento nesse curso não vai ser R$866,80, tá? Hoje, o seu investimento nessa formação, por ser meu primeiro curso digital, pode ser feito em até 12 vezes de R$36,12. E à vista, R$433,40. Ou seja, basicamente a metade desse valor, na verdade. E aí tem uma outra coisa muito bacana que eu estou colocando como uma oferta exclusiva para o nosso grupo de entusiastas da mudança. Ou seja, tem mais, né? Para membros do grupo Entusiastas da Mudança que se inscreverem até amanhã, né, até o último minuto de amanhã, né, que é o dia 4 de junho, eu vou dar com exclusividade, né, a oportunidade de um desconto de 50% nesse curso. Então, o curso cai para R$ 216,70 à vista, ou você pode também pagar 12 vezes de R$18. Pessoal, o que é R$18 para se especializar nesse tema? Pode ser um grande diferencial na nossa vida, na nossa organização, na nossa vida pessoal. Tá? Então, essa oferta é exclusiva até amanhã, só vai ser até amanhã. Quem tiver interessado aqui já no nosso grupo, eu também vou colocar no nosso grupo dos entusiastas, né, essa divulgação. Já estou com o link no Simpla, para logo terminar esse nosso episódio já disponibilizo para quem puder se inscrever e não perder essa oferta exclusiva com um preço que não existe no mercado, né, por ser meu primeiro produto digital e por prestigiar vocês que estão comigo nessa jornada aí de 7 episódios.
E tem mais uma coisa, tá, pessoal? E tem mais. Quem indicar mais de 3 pessoas para esse curso ganhará uma bolsa de 100% no próximo curso executivo que eu já tenho pronto, que depois desse eu vou lançar, que é especialista em business case. Esse outro curso ele vai ser muito voltado para viabilidade financeira de projetos, onde a gente vai trabalhar o business case na visão do Prince2, que é uma metodologia europeia de projetos, e vamos focar na parte de viabilidade financeira. Então, quem indicar mais de 3 pessoas, né, as pessoas que forem entrando, eu vou pedir a indicação, se teve indicação ou não, quem indicar mais de 3 pessoas vai ganhar esse curso extra, vai ganhar esse curso 100%, quando eu ofertar, provavelmente em julho ou agosto, tá bom?